Olá, seja muito bem-vindo. Este é o On Money. Eu sou o Eduardo Toledo. E eu, Giuliano Nunes. E hoje nós vamos falar de sucessão em empresas familiares. Né? Esse é um tema que eu gosto bastante porque, além de a gente conhecer um pouquinho das questões teóricas, a gente teve essa semana uma matéria que foi publicada no Wall Street Journal que fala justamente desse assunto, né? Who will inherit the family business? Né? E aí ele pergunta, quem É a geralmente... nossa figura né? 1, né? Só para... Isso, né, Davi, essa exato. figura 1. Quem que significa? Quem que vai herdar, né? Quem herdará uma empresa familiar, né? E ele já responde no título, né? Em É, geral, um em private em equity. geral, ele sai do seio da família e acaba dentro de um fundo, né? Em Que é geral, especialista, né? especialista Nesse tipo de aquisição. nesse tipo de aquisição, ele tem capital, ele tem estrutura, ele tem pessoas, então uma empresa, quando ela cresce, ela passa através dos anos gerando riqueza para um grupo familiar, chega um momento, né, que é o que a gente fala, o momento de sucessão, e aí o título da matéria, ele fala bem assim, quem está ali esperando de braços abertos para receber a riqueza que você produziu na tua vida e que gera essa riqueza para eles É o segundo momento da da empresa, né? Porque, no empresa. fundo, assim, pode parecer um pouco cruel, né? E oportunista, mas não é bem assim. Porque a verdade é que muitas empresas familiares têm problemas imensos de sucessão, né? Porque você tem, muitas vezes, a figura de um fundador, né? Um indivíduo que agrega a família, coloca os filhos, mas os filhos nem sempre têm a mesma, talvez assim, a mesma capacidade, né? E muitas vezes nem o mesmo interesse, né, do fundador. A gente colocou E quando ele aí, morre, né, uma definiçãozinha de private equity aí no número 2, o Davison, que a gente colocou de uma forma bem simples, né, para vocês entenderem, que em geral é uma instituição que investe em empresas maduras, por isso que a gente está falando, a sua empresa familiar. que já tem algum tempo de mercado, tem o seu mercado, né, tá bem posicionada, né, tem um fluxo de caixa que já está, digamos assim, bem consolidado, você sabe que você pode contar com aquele fluxo nos próximos anos. E isso é importante, porque o private equity... Suscetível a crises. Isso, tem uma resiliência, né? Um time treinado, Uma modelo gerência. de negócios já aprovado, né? É. Então elas são... E significa menos risco, né, Eduardo? maduras que em geral não estão listadas na bolsa. Né? Então, e a lógica de se investir em empresa madura, né? Hoje a gente fala muito de startup, né? De empreendedorismo, mas a lógica de um private equity, na maioria das vezes, é buscar uma empresa madura por apresentar menos risco de negócio. Né? Um negócio... E coincidentemente esse é o chance. meu assunto preferido, né? Empreendedorismo através de aquisição, né? O negócio está maduro. Imagina exatamente. quanto tempo não leva assim para um quanta cabeça você deixou de bater quando você compra bateu cabeça para formar todos os fornecedores, para formar todos os clientes, testar produtos, testar serviço, né? E formar aquele time, né? Quanto tempo que isso não leva? Leva uma vida, né? E essa formação, né? Esse, digamos assim, esse capital empregado, que não é um capital em dinheiro que a gente percebe, mas é conhecimento, essa capacidade de ter colocado um produto no mercado, né? E, embora talvez aquele caixa daquele produto, aquele fluxo não seja tão relevante, o papel, né, daquela empresa no mercado já está bem definido. Então, você comprar esse stake, né? Você tem aí um valor que é muito superior aos ativos físicos, né? Então o valuation de uma empresa... O intangível, isso, né? A questão né? De que porque ela a empresa te dá um retorno. isso, exatamente, né? Que tá tudo isso entra na conta na hora de ver o retorno que a empresa vai trazer. É o intangível gerando retorno para a empresa, né? Então, e isso é o que torna também interessante para quem vende, né? Porque quem vende aquela companhia, né? Os familiares que repassam essa companhia para um private equity tem que sentir que estão recebendo o que é adequado. Né? Uma das coisas que eu estudei nesse ramo, viu, Juliano, é que muitas vezes
às vezes até menor do que essas empresas aqui que falam nessa matéria do Wall Street Journal, né? Ele fala que muitas vezes a pessoa vai lá, tá na hora de vender a empresa, aí chega aquele pessoal que faz o valuation for free, né? O free valuation da empresa, faz a avaliação do preço da empresa, aí apresenta o preço para o proprietário, ele tem um susto. Ele fala, poxa... E a gente vai explicar por que ele tem esse susto, né? Aqui ao longo do programa de hoje, né? E eu vou mostrar aqui na figura 3, né, o Davison, que mostra esse senhor, aí na figura 3, e mostra que um dos principais motivos de venda de uma empresa familiar é a idade avançada de seus proprietários, né? E os proprietários, às vezes, os filhos não querem assumir ou não têm capacidade, né? Às vezes, se a empresa ou está numa idade pequena, ou a segunda geração pulando uma geração que só soube... não tem mais interesse em criar valor, né? Ele quer usar, e aí você usufruir, tem que treinar, né? os netos, e aí demora, né? Eu conheço um caso aqui, pelo menos aqui em Manaus, que demorou para treinar o neto, e aí o neto agora saiu da função de conselho e está começando a adquirir uma função executiva. Mas, em geral, às vezes, os filhos e os netos não querem saber, eles querem receber aquele dinheiro. E muitas vezes, quando o cara do valuation apresenta o valor, o cara fica, pô, só isso que vale toda a minha vida, o que eu bati de cabeça? É porque a regra é que geralmente quem vende acha que é pouco. E quem compra acha que é muito, né? Mais ou menos isso. Você tem que arranjar um ponto de encontro. Não é fácil. E que é interessante, porque assim, é o mercado que determina o preço, né? Não adianta você falar assim, olha, eu vendo essa minha pequena empresa, eu quero $1 milhão, mas ela não gera 10 mil por mês, nunca o cara vai conseguir $1 milhão, né? E você tem que ter, mas vai gerar a taxa Selic. Não, você não vai fazer a taxa Selic ou a taxa livre de risco, é para um ativo gigantesco, para uma empresa gigantesca, que no caso é o país que emite aquilo ali, e aquilo ali é a base para fazer uma graduação de todos os preços. É a linha, né, para você de onde você parte. Mas quando você fala de private equity, né, a gente está falando de um modelo de aquisição que é um pouco mais específico, né? Porque quando a gente tem uma empresa que é comprada, por exemplo, por outra do mesmo setor, a gente tem uma fusão ou uma incorporação, né? A gente tem uma diferença grande, porque nesse caso a empresa que compra, ela tem interesse, por exemplo, numa fatia de mercado, de um produto específico, ou muitas vezes tirar um concorrente do páreo, né? Ou ela faz um crescimento horizontal, procurando crescer, ou um crescimento vertical, ela pode comprar um fornecedor, né, por exemplo, ganhar poder de mercado. Quando ela compra o fornecedor, ela tira uma parte do lucro de alguém que estava acima dela e passa e coloca isso para dentro dela, né? Isso, e reduz o risco dela, né? Ela não fica mais na mão de, por exemplo, poucos fornecedores. E no caso de um private equity, né, Eduardo, o private equity tem um corpo, né, de pessoas especializadas, né, de profissionais especializados que vão buscar tornar aquela companhia mais eficiente, porque o objetivo do private equity é vender essa companhia depois. Né? Algumas empresas funcionam assim, comprando e vendendo. Quando ela compra e vende, a gente vai mostrar depois que ela consegue ter um retorno maior, né, porque ela usa muita débito, dívida, né, muita dívida para fazer a aquisição, né? Mas você tratou num ponto interessante que eu peço para o Davison mostrar a figura 4, né? E é uma coisa que acontece muito, né? A pessoa, às vezes, ele forma a empresa durante 20, 30, 40 anos. Ele desenvolveu a empresa, desenvolveu os seus funcionários, ele tem um sentimento paternalista em função dos seus funcionários. E muitas vezes ele aceita, às vezes, um preço mais baixo
desde que se mantenha os diretores, os gerentes, ou às vezes todos os funcionários. Sim. E é um padrão que tem sido utilizado muito frequente pelos private equity. Eles compram a empresa, não mudam nada, porque a empresa é madura, a empresa ela gera o fluxo de caixa necessário para satisfazer as necessidades de investimento. E ele fala, não, você não precisa mudar nada, a empresa está redonda, então continua redonda. Se for uma empresa que tiver uma sinergia já com outras empresas adquiridas ou do grupo desse private equity, aí não, aí ele vai fazendo ajustes pequenos, melhorando a eficiência, abrindo oportunidades, colocando dinheiro no caixa para adquirir os concorrentes, né? Então, ganhar tentando escala. fazer com que a empresa cresça, né? E tenha valor maior do que aquele que foi adquirido. Principalmente na hora da venda. Na hora da venda. O objetivo dele é esse, né? Inclusive, alguns compram, né? E mantém o dono trabalhando, olha. Quero comprar a tua empresa, você vezes... que fundou, mas por favor, fica na frente aí, você vai ganhar um bom salário. A única coisa, que tudo que você ganhar no futuro, eu vou te pagar descontado agora, com uma taxa de desconto de 20%, 30%, né? Que se faz nesse caso de avaliação e segue o jogo. Isso aí quando eles querem criar conglomerados, né? Isso. É um exemplo que talvez fique fácil, né, de lembrar, é a Berkshire Hathaway, né? Que é uma espécie de conglomerado, né? Na verdade, é uma empresa que compra outras. Capital aberto na bolsa de Nova York. Do Buffett, né? Então é um Warren Buffett. É um cara famoso que tem uma história dentro do mundo de investimentos. Midas, né? O dedo de ouro. E ele tem, na filosofia de aquisição, né? Foi bem lembrado esse exemplo, viu, Juliano? Ele tem na filosofia de aquisição a aquisição amigável, né? Friendly takeover, né? Então ele vai fazer uma aquisição amigável, ao contrário do que a gente viu no Elon Musk, quando ele chega no Twitter com os dois pés no peito, de repente o pessoal já assusta, ameaça diluir a posição dele. Não. O Warren Buffett, em geral, a empresa está grande, o pessoal quer receber aquela bolada, em vez de ficar trabalhando, quer receber logo 4, 5 anos de lucro da empresa. Então, o que busca? Uma empresa acima de 200 bilhões de dólares, em geral, o pessoal busca o Warren Buffett. Aí aqui no caso desse exemplo é um pouco abaixo do Warren Buffett. Existem vários níveis, né? Mas a tecnologia está fazendo esse tipo de investidor cada vez baixar a régua. Cada vez baixar a régua. O que está acontecendo no mundo, de modo geral, é que a tecnologia, né, acabou ajudando a legislação a aceitar que investimentos mais complexos ou que eram oferecidos a poucos investidores, geralmente investidores mais capitalizados, chegue a você, que é investidor de varejo. Né? E na tua opinião, Juliano, né, muitas das preocupações quando se fala de fusão e aquisição é a perda do emprego. Né? Na tua opinião, é uma coisa preocupante quando você trata de uma fusão e aquisição ou de uma fusão e aquisição de uma empresa familiar? É algo relevante? O que você acha? Eu acho que tem impacto, principalmente para algumas determinadas empresas que têm uma mão de obra muito grande, né? Eu acho que isso acontece, por exemplo, quando é aquisição de uma autopeça. Dividindo em short run e long run. E aí quando você pensa no sistema de como funciona, né? A dinâmica, né, de um modelo de negócio, é assim. Infelizmente, a gente tem algumas perdas pontuais, mas no longo prazo, o resultado eu acho que é o mais satisfatório possível. Porque a lógica é que você vai perder emprego, mas vai criar emprego em algum momento, de outras formas, em outros modelos de negócio. Extrair ineficiência durante esse processo. Exatamente. Né? Então, exatamente o que diz as pesquisas e os principais pessoas que estudam, exatamente isso, né? No long run você ganha porque você está agregando coisas de qualidade e você está tirando as ineficiências, né? E a questão do emprego... igual hoje falar em datilógrafo, né? Daqui a pouco não tem nem mais digitador, porque você fala com o seu celular, ele faz toda a tua redação, se você quiser, pontua e
aquele pessoal que ficava lá É, cheio de ler, a acompanhando os tecnologia... juízes falar todas as palavras, ou mesmo num programa quando tinha closed caption, né? Isso Isso aí hoje em tá dia mudando, né? passado, né? Na verdade, assim, a mudança é tão Que o intensa. nosso próprio, desculpa te cortar, mas Pode o nosso falar, à próprio vontade. podcast, se colocar um closed caption, ele sai no YouTube. Legenda automática, Legenda né? automática. Não tem mais essa dificuldade, não. Tradução, isso foi, né? Isso não é mais um problema. Mas a tecnologia, eu acho que ela... Aliás, quando a gente fala de crescimento, né? Quando a gente fala de crescimento de um modo geral, que é prosperidade para todos, porque há uma correlação muito grande entre crescimento econômico e bem-estar. Então, quando a gente fala de um crescimento de um país, a gente está também falando do crescimento da população de um modo geral, em termos econômicos e sociais. Então, andam juntos. Andam juntos, não há como separar. E quando a gente segura essas inovações em nome, talvez, de alguns benefícios momentâneos de emprego ou de... e isso acontece, a gente sabe, né? A gente perde essa possibilidade de um crescimento. Política, os países fazem muito dessas pressões, né? São elementos de lobby, setores, provavelmente setor agrário onde não tem eficiência, no caso da Europa. Isso é complicadíssimo, né? Quer dizer, isso a gente fala assim, mas na prática são brigas homéricas, né? Brigas por interesse. Conflitos de interesse o tempo todo. E isso, assim, sempre acontece, a questão da proteção de trabalho, a proteção de produção, né? Isso é uma briga constante. Mas, assim, o que a história nos mostra, né? Pelo menos é o que talvez a economia tenha demonstrado com mais empirismo, né? Com mais realidade, é que os países que mais inovaram são os países que hoje estão melhores. Não foram os países que seguraram. Muito em relação aos Estados Unidos, né? Eu tenho lido muito com relação aos Estados Unidos ganhando nessas questões de inovações tecnológicas em relação a todo o resto do mundo. Estados Unidos tem um exemplo, acho que é uma coisa muito interessante, porque quando você olha o PIB dos Estados Unidos e você compara, por exemplo, com o PIB da China, o PIB da China cresceu muito mais nas últimas décadas do que o PIB americano, mas o PIB americano cresce constantemente. 100 anos. Constantemente. Sim. Essa constância de crescimento significou para o país o poder que eles têm hoje. Tanto que quando a gente estuda finanças na universidade, você pega o exemplo de média de 100 anos. Assim, vamos aqui, média de 100 anos da Bolsa de Valores, com a média de 100 anos dos títulos públicos americanos, né? E você vê que o Brasil, a gente ainda está muito concentrado no pós-real, porque antes a gente ainda tinha muita dificuldade de métrica. Tudo que dificulta tudo você pouco registrado. Perde preço, perde eficiência, perde valor. Tem um estudo muito interessante do Piketty, que fala de desigualdade. Não sei se você chegou a ler alguma coisa a respeito. Não, já ouvi falar bastante. E ele faz um compilado do mundo inteiro. Então ele vai e pega a estatística do mundo inteiro. Chega no Brasil, ele tem um problemaço. e é inconclusivo. Né? Então, você não consegue nem falar se é mais ou menos, porque os dados não são claros, não são confiáveis. Né? Não consegue tratar. Né? Então, assim, por mais que ele seja economista, a quantidade de mudanças de moedas que nós não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Realidade muito própria. Né? E no caso do que você estava falando, do corpo diretivo, né, que é mantido, eu acho também que tem um benefício muito grande de criar uma estabilidade cultural dentro da empresa. Então, muitas vezes, assim, você vai talvez demitir pontualmente né, e também inserir pessoas estratégicas dentro da companhia para que você consiga mudar aos poucos. Realinhar a cultura, né? Mas o choque muito intenso pode criar um problema de operação, do tamanho né? da empresa, viu, Juliano? Pelo que eu estudei, assim, por exemplo, empresas pequenas, né, quando elas são adquiridas, assim, essas são mais fáceis. A velocidade cultural, ela segue o dono assim muito mais rápido, fácil, né? Já uma empresa consolidada, uma empresa, por exemplo, aquelas empresas públicas que foram privatizadas, né? Imagina o tamanho do choque, né? Elas sofreram muito, né? Principalmente os funcionários que tinham uma estabilidade, era empregado público, né? De repente ele passa a ser um empregado privado, sem estabilidade. E não só um empregado privado, como um empregado privado de uma empresa estrangeira, que muitas vezes vem com a sua própria cultura, né? Então, de repente é uma cultura espanhola que se instala dentro da sua empresa, uma cultura alemã, uma cultura americana, uma cultura chinesa. Sim. Hoje mais já mais comum a compra pelos chineses, então, né? Então, eu acho que é sim significativo, mas eu acho que tem um lado muito positivo
também para quem está dentro da companhia, que é uma expansão de possibilidades, né? Porque de fato, talvez ele tenha passado aquela pessoa, aquele gerente dentro daquela empresa, também dentro da família, ele passou um tempo ali, aprendeu muito, mas ele não tem perspectiva de crescimento enquanto aquela empresa não for vendida. Né? Então, quando ele pode alçar de repente aí um voo, porque ele é um cara que conhece tudo que está acontecendo naquela companhia, a operação toda por dentro, Eles ele pode se beneficiar, os chamados de funcionários chaves, né? Eles são os mais estáveis numa empresa, são os funcionários chaves. Sim, são aqueles caras que são de estrutura, né? De supervisores para cima, são aquele pessoal que a comando de decisão vai chegar até eles, né? Aí o operacional não, o operacional ele é muito volátil, muito mais vulnerável, tem muito mais turnover, né? Um turnover maior, né? Vou dar um exemplo, quando eu trabalhava num banco privado, né? Ele fazia uma aquisição, teve os leilões na época do Fernando Henrique e fez as aquisições de vários bancos estaduais. E nossa métrica era tirar 90% da empresa em 6 meses, dos funcionários. Então, você adquirir um banco com 3, 4 mil funcionários, só ia sobrar PDV, de gerente para cima. E aí você faz incentivos, né, para reduzir. E a lógica, né, quando você pensa... E as pessoas, assim, muitos não entram no incentivo, acabam entrando no corte real. No corte hostil, né? Hostil. Né? Mas você sabe, Eduardo, assim, é uma realidade, né? Quando você sai de uma empresa, de uma estrutura que é pública para uma estrutura privada, que é enxuta, naturalmente enxuta, Ou deveria, né? Banco, né? Eu acho que talvez um banco mais antigo, talvez não, mas os bancos mais novos são bastante enxutos, né? E quando você... a tecnologia também, ela permitiu, né? Ela permite, né? Desde os anos 70, quando eles começaram os caixas eletrônicos, que não existiam antes dos anos 70, começou a questão dos caixas eletrônicos. E a estrutura de internet, né? Hoje permite que você tenha banco totalmente 90, digital. A internet, isso aí permite... Mudou tudo, sem os dúvida. bancos voarem realmente, né? E que acaba sendo quem é o melhor beneficiário, no final das contas, é o consumidor. É o consumidor, que ele consegue ter acesso ao crédito muito mais barato do acesso a tudo, né? Do crédito, que uma estrutura, produtos financeiros, de modo produtos geral. financeiros em geral. Né? Pense numa mudança de 10 anos. Em 10 anos você Quanto investe de modo completamente diferente. Quanto as taxas de investimentos 10, 15 anos atrás? E taxa o que de administração, você tinha? Taxa de administração. E o que você tinha para comprar? Exato. Era pouquíssima coisa. Você tinha que ir lá esperar ser atendido pelo gerente. Hoje não. Hoje você tem, de repente, até um assessor que te atende, né? E com um capital investido bem baixo. Né? Não é nada absurdo, não. E hoje a gente está falando de empresa familiar, aqui no OnMoney, né? Então, eu vou mostrar aqui... várias empresas são adquiridas com uma quantidade muito grande de dívida, e aí o Davison pode mostrar a figura 5, né? Na figura 5 eu coloquei, fiz rapidinho, né? Uma balança. Uma balança, e ela mostra mais ou menos como que as empresas fazem, né? Quando você fala de finanças, as pessoas estão acostumadas a ver o balanço patrimonial. Então, do lado direito, né, você tem o passivo, né? Então, você tem aquela parte que é o capital social e a parte de cima é o passivo, né? Então, no caso de uma aquisição uma aquisição de uma empresa familiar por um private equity, muitas vezes ele não tira o dinheiro do bolso, ou ele tira muito pouco do dinheiro do bolso, né? Tanto que aí está na figura a bolinha azul, o equity bem pequenininho. Seria a lógica da composição do dinheiro que vai ser... A empresa vai custar 100 milhões, dos 100 milhões, aquilo ali é capital próprio, a bolinha azul, né? Isso, então e o vermelho é dívida. Como são empresas que têm garantias, que têm corpo diretivo, que têm uma estrutura muito bem feita, eles conseguem acesso ao crédito muito barato. Tem um fluxo estável, né? Fluxo de caixa estável. Fluxo de caixa estável. A expectativa de ter rendimento para que se pague os juros da dívida, né? E esse tipo de transação é chamado de LBO, né? Leveraged Buyouts, né? Então, essas aquisições alavancadas, a gente chama de alavancada, a dívida muitas vezes
o valor do capital social. É. Né? E a própria empresa, ela vai pagando essa dívida com o fluxo de caixa que ela gera. Isso é algo muito interessante no setor. E o que eu acho interessante é que na cabeça das pessoas, de um modo geral, a dívida é vista de um modo ruim. Né? Inclusive para muitas empresas, né? Especialmente empresas familiares, que não se sentem à vontade para fazer dívida. Né? Então existe um certo preconceito em achar que a dívida é perigosa. Mas para vender uma empresa, por exemplo, quando você está buscando vender a empresa, uma das coisas que você tem que fazer é dar uma boa saneada em dívidas, uma controlada, deixar tudo bem redondo para você poder apresentar para um possível comprador. Você tem que ter equilíbrio, então a empresa sem né? dívida realmente ela vai valer mais do que uma empresa endividada. Ela às vezes a endividada, ela cara olha e fala, bom, mas é porque você tem a lógica, né, Eduardo, que quem compra também quer endividar. Não, aí é outra e aí, lógica, se ele, né? Mas muitas vezes é essa a interpretação. Se a empresa não tem dívida, eu vou poder endividar, eu vou crescer aquela empresa. Exato. Agora, se ela já tem dívida, eu tenho restrição de consigo, novas dívidas. Não consigo. Agora, quando ela tem dívida, né, por que é interessante, né, para explicar talvez de forma mais clara? É porque existe primeiro que dívida, o custo desse capital geralmente é mais barato do que o custo de um investidor, como acionista. Eu, como você, um acionista. O acionista é o dinheiro mais caro. Então, a dívida, além de ser mais barata, ela tem também um escudo fiscal. Não é isso, Eduardo? Tax shield, exatamente, né? É utilizado para maximizar ainda o valor, né? E você vê que cada setor, né? Aí já falando das empresas de capital aberto, cada setor, em geral, eles buscam um equilíbrio. Um valor ótimo de dívida, né? Então, você vê empresas de utilities, né? Energia, algumas coisas assim, que conseguem trabalhar com um grau de endividamento muito alto, enquanto outras empresas que são muito voláteis, que têm, por exemplo, internet, alguma coisa assim, não conseguem trabalhar com dívida. Tem que ser um valor muito baixo para poder operar. Né? Cada setor, né, mas tem essa estrutura. Né, mas na aquisição, ideal que a empresa tenha um fluxo de caixa mais constante possível. Quanto mais constante, mais longo e maior é a dívida que ela consegue fazer. Porque o cara que vai emprestar, ele vai exigir um prêmio cada vez menor. É um dos motivos que empresas de faturamento inelástico, né, no caso posto de gasolina, e utilities de modo geral. Utilities em geral. Empresas de energia elétrica. Energia elétrica, água. São aquelas que são menos sensíveis a ciclos econômicos. Né? Então, elas mesmo na recessão, elas ainda têm receita. Muito grande, porque o cara sabe exatamente quanto que vai entrar. Uma escola, né? uma faculdade, esse tipo de coisa, né? E na figura 6, né? A gente mostra de uma forma bem simplificada algumas vantagens, né? Quando uma pessoa compra uma empresa já pronta, então aquilo que a gente já falou, ela tem vantagem de já contar com os fornecedores, já contar com os empregados e já contar com os clientes, né? Porque não adianta você ter tudo que é o cliente. O cliente você já entra no carro andando, né? Carro andando, exatamente. É um dos melhores mundos. Você vê que a taxa, né, de quebra desse tipo de empresa é muito baixo. Enquanto você for criar uma empresa, você já criou uma empresa, né, e para operar ela no longo prazo, ela tem um risco muito grande e uma probabilidade de quebra muito grande. Mas agora, se você pega uma empresa que está há 20, 30 anos, a probabilidade dela quebrar e ela parar de funcionar você tem é bem menor. Você tem as etapas, né, os milestones assim, que a empresa tem que cumprir, né, para que ela vá reduzindo aos poucos o risco. Né? Então, se ela já tem 5 anos de mercado, já tem uma fatia razoável e tem perspectiva de crescimento. É claro que você vai ter que... qualquer aquisição tem que ser também levado em conta o que aquela empresa produz, né? Então, por mais estável que ela seja, se não há uma prospecção futura, né, de continuidade daquele modelo de negócio, e pode acontecer, né? A gasolina não tem um futuro eterno, né? Quando a gente... Um dia vão chegar, vão bater na porta e falar assim, vocês têm que passar uma lei para proibir
carro que polui para andar na cidade. E aí você vai ter um custo menor na coletividade de médico, né? De doenças respiratórias vão diminuir. Então, você tem os você benefícios tem e os custos, né? envolvidos aí na Quem vai estrutura. ficar triste são os donos de posto de gasolina que É. não ficar atento, né? Igual o pessoal das empresas Os locadoras de fotografia que vendia que de repente locadora ninguém de usa filme, mais, né? Locadora de filme. É complicado, porque são DVD. produtos que realmente podem desaparecer. E no caso do petróleo, né? A gente até aborda isso nos nossos podcasts anteriores, né? Um dos drivers de inflação, né? E a questão a questão do petróleo é super interessante, porque quando entra essa política ESG no mundo, né? Ela ganha corpo, os investidores começam a pensar, falam, bom, eu não vou investir mais em petróleo, né? Eu vou segurar a onda. E aí o investimento em petróleo... de valor de longo prazo. Exato. Quando você fala ESG, é geração de valor de longo prazo. E aí acabaram investindo menos do que o necessário no setor, e o setor acabou ficando com um potencial de crescimento inferior ao necessário, e que acabou gerando aí falta de produto, né? O produto sobe e a gente sente o efeito da inflação ao longo do tempo. Né? Na figura 7, né, é uma figura muito típica para quem estuda M&A, né? É o peixinho comendo um peixinho, comendo outro peixinho menor ainda, né? É aquela cadeia. Então, você é muito pequeno, você fatalmente, você é um target, né? Você é um alvo e fatalmente, quanto melhor você performar, mais target você vira, né? E vão chegar pro dono, você pode ser um funcionário lá dentro, e vão chegar pro dono e vão falar, põe isso aqui na minha mão, né? Passa para frente, né? E o que acontece, né? Quando as empresas são do mesmo ramo, ela busca os drivers das fusões e aquisições, que são as sinergias, né? Sinergias é quando você soma 2 e 2 dá 5, né? Quando você pega uma empresa e coloca, tira os setores que são coincidentes, né? Você amplia o leque, por exemplo... Aumenta as eficiências, né? O cara que funde tomate e alface, um vende para a Zona Leste, o outro distribui na Zona Oeste. Pô, vou distribuir na cidade toda, alface e tomate, só que com a metade dos carros, né? Então o cara, ele economiza, ele acaba tendo uma fusão que ele é o famoso, os drivers das fusões e aquisições, né? E elas podem fazer isso de forma estratégica. Quando é uma estratégica, que são do mesmo ramo, que elas usam para fazer esses conglomerados, eles acabam pagando até um pouco mais, né? Eles pagam... Eles fazem o dono realmente, eu realmente estava querendo vender para vocês. Ele enxerga que ele vai pegar aquele valor de volta na sinergia. É basicamente isso. Exatamente, né? E nessa matéria aí do Wall Street Journal, né, ele tem esse gráfico número 8, que ele é bem interessante porque ele traz a mediana, né, de retornos desses negócios. Então ele está os negócios de todos os tamanhos, de 0 a 50 milhões de dólares, de 50 a 100, de 100 a 250, 250 a 1 bilhão e acima de 1 bilhão de dólares, né? Que ele faz através dessa fonte que é o Deal Edge, né? Então você vê que quando você está falando de empresa privada, né, os private equity, eles estão buscando empresas que te dão acima de 20%. Isso praticamente em qualquer tamanho. Porque quando uma empresa está acima de 1 bilhão, é óbvio que ela já foi sondada por diversos potenciais acquirers, né? Aquelas empresas que têm o interesse de expandir, que têm a capacidade de crédito, que tem tudo na mão, que tem uma equipe. Eles falam assim, não, a gente tem que... Tiver uma empresa de 1 bilhão ou mais, ou que renda esse valor, né? Que no caso está dizendo, ela com certeza ela já foi prospectada. E você tem também, eu acho que no mercado, quando ele se torna um pouco mais, digamos, maduro, como por exemplo o mercado americano,
esse ambiente de compra e venda é absolutamente comum, né? Não é uma coisa estranha ou exótica, né? Como pode parecer no mercado brasileiro às vezes. E isso torna que a coisa fique mais fácil, né? Porque a própria empresa muitas vezes é montada ou criada, uma startup, por exemplo. Mesmo no Brasil, né, as startups têm esse modelo de saída, né, do capital investido, muitas vezes pela aquisição, né? Então ele se molda a um modelo que seja interessante para aquisição. Aqui, olha, esse gráfico é interessante porque ele tem, assim, ele começa de um valor de retorno menor, né? Em 1 bilhão, é claro, quanto maior a empresa, você espera um retorno ligeiramente menor, porque você já não tem mais para onde crescer, já... E tem competidores à altura, né? Que não vão permitir que você tenha um lucro tão exorbitante. Agora, me chamou a atenção esse valor de 0 a 50 milhões, né? Ser um pouquinho menor que a de 50 a 100 milhões. Será que é por falta de dados? Porque esse é um ramo difícil de dados e a gente sabe que quanto maior o tamanho, menor o retorno. Eu diria também que nesse Né? grupo de 0 a 49, acho que é meio... na amostra você deve ter também muitos defaults, né? Deve ter muita quebra. Se coloca também na conta... Nesse de 0 a 49 você tem empresas muito pequenas que tem pode probabilidade de maior default maior. Né? E aí eu acho que quando você pega de 100 a 249, de 50 a 99, você já pega uma empresa razoável, né, que já tem uma estrutura bem consolidada e que tem a potencial de crescimento que a de 1 bi realmente não tem mais. Né? Quando a gente olha para isso, você pode imaginar, por exemplo, a Ambev, eu achei um exemplo legal. Eu, inclusive, estava estudando recentemente uma startup que foi criada dentro da Ambev, que é o Zé Delivery. E me chama muita atenção, porque é um modelo que eu acho interessante e que vem sendo adotado por muitas companhias, especialmente essas de bebidas. A Coca-Cola faz isso há muito, muito tempo já, ao redor do mundo. O que ela faz? Ela compra uma empresa, um stake de uma empresa pequena, que tem uma fatia de mercado, e utiliza a sua rede de distribuição como um atrativo. Então, você que é um Guaraná regional, você tem uma posição de destaque em 2 estados. Eu vou comprar você, vou comprar 20% do seu capital, vou te injetar uma grana, né? Você vai ganhar um corpo e tal. Eu não vou te comprar inteira porque eu não quero comandar você. Você cuida do seu negócio. Mas eu te tiro do mapa. Né? Você agora é meu em termos de competição, porque agora você vai ser distribuído por mim. E eu vou usar o que você tem de bom o resto da minha cadeia. Eu levo o que você tem para o resto da minha cadeia de distribuição. Né? E eu acho que é um modelo muito inteligente de crescimento, porque aquela empresa ali que foi comprada, ela pode ter um crescimento realmente expressivo. Ela, de repente, passa a ser vendida em 26 estados. Ela tinha 2 estados de venda, né? Isso acontece com as cervejas que a Ambev colocou no seu portfólio, cervejas regionais. Olha que interessante, né? E o Zé Delivery... Isso aí é o exemplo clássico de uma sinergia, né? Exatamente, está criando sinergias numa aquisição. E a coisa bonita, assim, que eu vejo é como o investidor, por exemplo, da empresa grande, né, da Ambev, como ele tem que enxergar a empresa dele, né? Quer dizer, a Ambev cresce como? Não é vendendo exatamente mais original. Não, ou pelo menos não no modelo clássico de venda. O crescimento orgânico. É difícil. O crescimento orgânico ele é o mais difícil. Aí ele entra na casa do 1 bilhão quando você ali, né? tem um fluxo de caixa, igual tem a Ambev, porque a Ambev, se você está triste, você bebe cerveja. Se você está feliz, você bebe cerveja. Então você vai estar sempre bebendo cerveja. E o dinheiro vai estar sempre entrando para a empresa. Então ela tem um fluxo de caixa. Só que ela não consegue crescer, porque você vai beber triste ou feliz, o mesmo tanto de cerveja. O mesmo Às tanto vezes, de cerveja. Dependendo da pessoa, bebe um pouco mais quando está mais triste, dependendo da pessoa, bebe um pouco mais quando está mais feliz. Mas na média vai ser a mesma coisa. Então aí a aquisição é necessária. necessária. Só que aí a aquisição que é a que ela faz o crescimento. Senão ela não cresce. Tanto que é o melhor case de sucesso, eu acho que de cerveja no mundo. A Ambev, ela adquiriu empresa comprando uma atrás da outra. E na China, na Europa, nos Estados Unidos, ela é Ambev é um caso interessantíssimo de estudo. Né? Interessantíssimo, né? E o Zé Delivery também, é só um adendo que eu acho super interessante. O Zé Delivery foi gerado dentro da própria Ambev. A Ambev tem uma espécie de setor
de startups, né? Que tem ali um incentivo para que sejam produzidas ideias. E aí saiu de uma mesa de 2 pessoas o Zé Delivery. E o Zé Delivery ele se apoia na estrutura de distribuição da Ambev. Né? Então esse é o grande barato do Zé Delivery. Né? Quer dizer, você compra a cerveja rápido, recebe na sua casa, gelada, com um preço que é equivalente ao que você compra no supermercado. E as empresas, hoje em dia, as pessoas para tomar uma cerveja... começou a ter um mercado, nichos de mercado, de produção local, que as pessoas faziam cerveja qualidade muito acima da média. Então, isso permitiu que a pessoa tenha um nicho muito pequenininho, mas se ela crescer, claro que ela vira um target para entrar no portfólio de uma grande, de uma gigante. Se ela está numa cidade é menos provável. Claro, mas... né? Porque nesse tamanho já que chega a Ambev, você tem o órgão regulador, aqui no Brasil é o CAD, nos Estados Unidos é o JD, né, o Departamento de Justiça. Mas aí é que está o barato, viu, Eduardo? O que eu acho que a Ambev faz? Eu não tenho certeza, mas eu suponho que ela não faça uma aquisição total da empresa. Então ela faz igual a Coca faz, ela compra 20%, porque não vai ser uma aquisição, não vai ter controle. Certo. E aí passa. E ela ganha sinergias sinergia. E quem não vai querer... chamar a atenção você que tem a sua empresa. Dos órgãos reguladores para... E você que tem a empresa, né? Você que tem uma empresa que produz, sei lá, 1.000 litros de cerveja, você não vai querer agora vender 100 mil litros? Claro. Porque você vai ter como distribuir, você vai ter 100% um parceiro. De 1.000 litros ou 80% de 100 mil? Exatamente. Né? Exatamente. Esse é o segredo do negócio. Esse é um assunto fascinante. Né? Eu estudei na faculdade, né, na universidade lá nos Estados Unidos, com um livro aí que a gente vai mostrar. E eu sei que esse livro é usado em diversos mestrados e mesmo, às vezes, na graduação, em finanças, né, no pessoal dos Estados Unidos, né? Nosso professor de inglês quer falar o nome do livro? É o Investment Banking aqui do Joshua Rosenbaum e do Joshua Pearl, né? São 2 autores aí que trazem num compêndio aí de valuation, né? Dessa técnica que a gente falou de utilizar dívida, que é o LBO, né? M&A, que é Mergers and Acquisitions, né? De um modo geral, e os IPOs, né? Que a gente já conhece, que são aquelas levadas, né, à abertura de capital através da bolsa. E esse livro ele é bem completinho, ele tem muitos exemplos, ele tem passo a passo, ele ensina a pessoa a fazer valuation. É um livro que eu recomendo, tá? Quem quiser se aprofundar. Eu acho que tá bom, né, o episódio de hoje, né, pra gente falar tá sintético, né? Tá. E como a gente tratou dessa matéria do Wall Street Journal, que foi que me inspirou a fazer o podcast de hoje, né, eu vou deixar um free link, né, eu sou assinante do Wall Street Journal, então eu consigo distribuir um link que qualquer um possa acessar. Então, colocando aí na tela de vocês, também vai estar na descrição do vídeo. No vocês YouTube, podem ler né? o artigo, né? Isso, aí vocês podem ler o artigo do Wall Street Journal, se inteirar um pouco mais e conhecer um pouco mais desse mundo de fusões, aquisições, sucessão empresarial familiar, que é um assunto muito interessante. Sim, sem dúvida. Gente, e tendo qualquer sugestão, comentário, crítica, elogio, mande um e-mail pra gente no onmoneycast@gmail.com. Muito obrigado, uma boa noite e fica com Deus.